Pois bem, galerinha, hoje nós vamos falar da corrente elétrica, tá? Mas para a gente falar dela, vou lembrar lá no início dessa matéria, lá no primeiro capítulo sobre eletricidade, quando eu falei sobre os átomos, né? Eu comecei a história falando dele, do átomo, que nele tem os dois portadores de cargas elétricas, que é o próton e o elétron, tá? Então são os dois principais personagens de toda a história que envolve a eletricidade. Onde você imaginar corrente elétrica, relâmpago, carga elétrica, descarga elétrica, choque elétrico, aparelho elétrico funcionar, os dois personagens, próton e elétron, estarão presentes, ok? Mas bem, hoje em especial eu vou falar sobre o elétron, tá? Porque eu vou falar de um meio sólido, né? Então o personagem principal aqui será o elétron, né? Nos líquidos e gases a historinha já tem uma ou outra denominação. Mas então vamos nos prender aos sólidos, ok? Ah, professor, o senhor está dizendo que elétron está na matéria. Eu sou formado de matéria, não sou? Sim, a minha roupa também. Perfeito. Ah, então eu tenho carga elétrica no meu corpo? Você tem os portadores de cargas elétricas, que são os prótons e os elétrons. Mas daí você dá um choque, daí você pegar o teu mão e botar num aparelho elétrico e ele funcionar só porque você tem elétrons? Não é bem assim a história, né? Imagina que para a gente começar a desenvolver nosso assunto aqui, eu comprei ali e te dei em suas mãos um pedaço de fio, tá aqui ele, né? Tá aqui, comprei isso aqui, um pouco mais de 1 metro, tá aqui uma ponta, tá descarregada, tá descascada, perdão, né? Exposta, e aqui a tomada. Olha, eu vou segurar essa mão porque eu tenho elétrico, vou ligar lá no aparelho elétrico e ele vai funcionar. Nananina, não vai. Apesar de você ter elétrons para que isso funcione, para que você obtenha aquilo que você deseja no funcionamento do aparelho elétrico, são precisas outras situações. Então vejamos o que é necessário. Para isso eu vou pedir a você que imagine esse pedaço de fio aqui como sendo aqui, ó, exposto aqui apenas um desenho para que você entenda. E nesse fio, que eu vou dizer para você que é de cobre, então tem átomos de cobre, ele é composto lá de elétrons também, e vamos falar só dos elétrons, tá? Então imagina, um elétron que está lá naquele fio de cobre que eu te mostrei. O elétron, ele se movimenta, vai para um lado, o outro vai para o outro vai para cá, um outro vai para lá. Um movimento totalmente desordenado, né? Então temos aqui um movimento desordenado de elétrons. Gente, aparelho nenhum vai funcionar nessa forma. Para que isso aconteça, se faz necessário que esses elétrons eles se entendam entre si e comecem a caminhar num único sentido. Aí eu vou ter um movimento ordenado de elétrons, que é o que vem dar o nome à nossa aula de hoje, que é a corrente elétrica. Tá? Movimento ordenado de elétrons. Na matéria, esse movimento é desordenado, né? Até o momento em que eu bato palma também, os elétrons pulam para um lado, para o outro da minha mão, e aí de forma desordenada. Se eu conseguir fazer dessa mãozinha para cá, ó, um fluxo desses elétrons ordenado de um lugar para outro, eles se movimentando, aí galerinha, eu vou tomar um choque danado, né? Aí sim vou sentir, vou presenciar, vou perceber, perdão, a presença das cargas elétricas que já estão no meu corpo, tá bom? Tem outras maneiras também que eu vou falar depois. Mas enfim, então resumindo nosso estudo, movimento desordenado de elétrons, nada acontece aqui, e vamos tratar do movimento ordenado desses elétrons, tá? Que é o movimento desses elétrons num único sentido. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu provoque uma situação. Alguém tem que fazer isso, né? Tá lá a bicicleta com a corrente elétrica, com a corrente da bicicleta. Ela, para rodar, para se movimentar num único sentido, é necessário que alguém vá pedalar. Aqui, quem vai pedalar, galerinha, eu vou apresentar a vocês, é a minha pilha, né? Eu comprei uma pilha, botei aqui, vocês já conhecem de pilha, né? Todos vocês já conhecem, todo mundo aí já tem uma noção de física, de eletricidade. Então, a pilha tem um polo positivo e o polo negativo. Não confundir com próton e elétron, tá?
nesse polo positivo. A pilha será o nosso gerador de corrente elétrica. É ela, que é responsável por fazer esse movimento desordenado passar a se dar num único sentido, que é o que a gente chama de movimento ordenado dos elétrons. Então eles já começam, né, num movimento ordenado, num único sentido, obviamente, dos elétrons. Eu fiz aqui um exemplo, né? Isso aqui poderia ser muito bem um esquemazinho de uma lanterna. Você tem a pilha, os fios e a lâmpadazinha. Então esses elétrons entram por aqui, nesse caminho aqui, descem por aqui, ó, nesse sentido, caminham por aqui e vão igualzinho, por isso que eu citei lá no início, igualzinho a corrente da bicicleta. Vai ficar assim. Enquanto a pilha tiver uma força suficiente, uma carga suficiente para movimentar isso aqui, esses elétrons ficarão assim. E aí se dará o funcionamento da lâmpada, que eu vou falar mais tarde numa outra aulinha. Por enquanto a minha fala aqui é só da corrente elétrica, tá bom, galera? Então, vamos voltar. A corrente elétrica, os elétrons já estão aqui, mas a corrente elétrica só vai existir quando um gerador provocar esse movimento de elétrons aqui, tá? Então, nós dizemos, aí vem a denominação física, né? Que isso aqui chama-se de tensão elétrica, que popularmente se fala aí de voltagem, a voltagem da minha pilha. Aliás, você sabe qual é a voltagem de uma pilha comum que se vende aí no supermercado, você deve ter na sua lanterna e algum outro? 1,5 volts. Mas isso aqui eu não quero calcular nada agora, tá, galera? Esse valor aqui nada importa, foi só curiosidade. Eu vou até apagar, né? Isso aí é uma medida que eu vou falar dela depois. Então, resumindo, vamos lá, passo a passo. O elétron está num movimento desordenado. Para que ele entre num movimento ordenado chamado de corrente elétrica, para que ele entre nesse movimento de corrente elétrica é necessário que uma pilha, ou seja, forneça o que nós chamamos de tensão elétrica. Aí esse movimento de elétrons começa a acontecer num único sentido. Aí nós temos aí um movimento ordenado de elétrons. Primeira pergunta para responder agora. O que é a corrente elétrica? Movimento ordenado de partículas elétricas. De elétrons pode ser? Pode. De portadores de cargas elétricas? Pode também. E é ela que vai fazer essa lâmpadazinha funcionar. Porque se não houver um movimento de elétrons aqui, essa lâmpada não funciona. Perfeito, galerinha? Tranquilo? Então é isso que nós vamos estudar a partir de agora. E tem outras coisas a serem faladas aqui, sim. Né? Esse movimento ordenado de elétrons, provocado pela tensão elétrica, ou seja, através do meu gerador, que é uma pilha, poderia ser a tomada lá na parede. Quer dizer, não é a tomada que vai fazer isso, né? É a hidrelétrica lá, em determinado local, que vai fazer isso. Bem, tensão elétrica provoca um movimento de elétrons. Só que esse movimento aqui não é tão simples. Ocorrem algumas dificuldades ao longo do caminho, nesse movimento. E nós vamos falar também dessas dificuldades, que passam a se chamar, a partir de agora, resistência elétrica. Professor, resistência elétrica não é isso aqui? A resistência elétrica é toda a dificuldade que o elétron encontra nesse caminho. Isso que é resistência elétrica, né? É óbvio que aqui eu quero obter uma outra forma de energia, aí o que se faz? Aumenta-se a resistência elétrica aqui para se obter outros fenômenos. Mas eu não quero falar deles agora, só quero falar da corrente elétrica. Então, nós vamos ter a partir de hoje aqui, com licença aqui, vamos analisar 3 elementos aqui.
Quem é que provoca a corrente elétrica? É o gerador, uma tensão elétrica. Provoca a corrente elétrica. Eu tenho duas medidas já aqui. E quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. E o outro que eu acabei de falar é a dificuldade do movimento dos elétrons aqui. A chamada resistência elétrica. Tá bom, galera? Então, não. Foi só a parte conceitual. Na próxima aula a gente já entra no cálculo dessa tensão elétrica, de quanto é a corrente elétrica e de quem dificulta. Finalizar a aula de hoje. Observem bem para o detalhe como foi feita essa figura aqui, ou seja, os contatos do fio com a lâmpada pela lateral e a saída pela pontinha. Tá bom? Então, ó, atenta para esse detalhe aí. Não foi feito de qualquer jeito. Até a próxima, galera.